Hoje a gente vai falar dos nossos vilões preferidos. Sou Miki. Sou a Júlia. E esse é o Também Cores. Já começando pedindo pra vocês darem like nesse vídeo, não se esquecerem de se inscreverem no canal e, como sempre, apertar o sininho porque ele é muito importante. E a gente tá nas redes sociais, eu, Miki e o TV em Cores, então segue a gente lá e conversa com a gente que a gente vai adorar. Vamos lá? Vamos? A gente vai falar de vilões de todas as plataformas. Então, assim, eu já estou animadíssima de poder falar de vilões de jogos. E começando, então, com o meu primeiro vilão, ou primeira vilã. Eu não sei usar gênero, porque afinal é a GLaDOS. É, GLaDOS. A leitura dela seria de mulher. A leitura dela seria feminina, a gente reconhece isso, a gente não diminui o gênero do robô. Mas, assim, é um robô. E a GLaDOS é incrível. A GLaDOS, ela nunca maltratou tanto alguém quanto você no Portal 2. Não é a primeira vez que a gente já falou da GLaDOS. Não é a aqui. primeira vez, a GLaDOS Ela não tem o centro do nosso moral à toa, a gente tem total respeito dela aqui. E, cara, é uma pessoa passiva... Uma pessoa... Viu? É tão pessoa. Sim, é uma pessoa passiva-agressiva, assim, ao quinta potência. É incrível. Eu chegava a ponto de que eu não queria mais jogar o jogo, que eu queria conversar com ela, eu queria ver o quão ruim ela ia ser comigo. Não, e assim, faz sentido a motivação dela. Faz você sentido. matou ela no Principalmente primeiro jogo, no né? 2, o 2 é muito. Faz muito sentido o que ela faz. Sim. Cara, você matou ela, você desligou ela e ela está puta porque Sim. ela conseguiu ser reiniciada e agora ela vai fazer a vingança Acabar com dela. a tua vida, só que ela não pode te matar, senão ela não tem nada pra fazer. Sim. E é incrível, porque ela resolve que, como ela não pode te matar, ela vai torturar a sua vida, mas é tão engraçado. Mas é isso, a GLaDOS pra mim é incrível. E se vocês nunca jogaram Portal 2, procurem as frases da GLaDOS no YouTube. Cara, Portal 2 por si só já é um jogo do caceta. Sim. Só que a vilã, ela é realmente a principal personagem Sim. do jogo. Porque você não é exatamente trabalhado com Sim. narrativa nem nada. A sua história basicamente é você andar e fazer os puzzles. Você vive em função da Você GLaDOS. vive em função da GLaDOS, o que é ótimo também, porque ela é incrível. Eu gosto muito de vilões que a motivação você entende e se você estivesse no lugar dele você faria. Eu acho que isso é a regra principal assim, de qualquer vilão. E pra mim eu gosto muito do Abutre. Sim, eu sabia que eu falei. Do Homem-Aranha de Volta ao Lar. Que, cara, é o cara que está querendo pagar as fucking contas. É isso, ele quer pagar as contas dele e ele acaba batendo de frente com a empresa lá do Stark e fica sem o trabalho dele. Ele fala, cara, se os caras vão pegar aquilo de mim, eu vou roubar deles. E é isso. Não é certo em certos níveis. Mas é aquilo, não é mesmo? Se você empurra uma pessoa para o precipício, ela pode te jogar dele. Se ela te puxa junto. E, cara, eu acho o Michael Keaton, acho que ele tá incrível no filme. E pra mim, o Homem-Aranha de Volta lá tem uma das melhores reviravoltas, que pra mim é quando a gente descobre que ele é o pai lá da namorada do Peter. Cara, e faz total sentido o que ele faz. Claro, não de ele chegar e ser completamente agressivo e ameaçar de morte uma criança. Claro que não, porque, Mas ele é um vilão. E o cara tá numa situação muito apertada, porque ele tava enfrentando aquela criança há um tempo. Ele pensou, eu vou acabar matando essa criança sem querer até. E eu gosto muito do final dele, que ele não vende o Peter no final. Porque assim, ele salvou a vida dele, então eu não vou sacanear essa criança. Ele é uma criança e o menino é um bom menino. E a questão dele saber disso é muito legal. É tipo, ok, o que eu fazia não deu certo, fui preso. Não vou foder com a criança, sabe? Pelas notícias, o Michael Keaton vai voltar no Far From Home, que é o segundo filme da saga do Homem-Aranha. Já que ele virou poeira, talvez ele volte. A gente não... exatamente, a gente não sabe o que aconteceu com o Abutre. É. A gente não sabe, né? Mas ele tá de volta e eu acho que o Michael Keaton ele fez um puta trabalho. E ele fez um caminho pra voltar bem. Porque assim, a gente quer que o Abutre volte, a gente não quer que ele se foda. Não. Porque o cara é foda. É isso, eu gosto de vilão. Vilão geralmente morre. Sim. Mas se ele não morre, eu gosto que ele tenha um final que, tipo, pô, ele pode voltar. Sim. Seja qual for a maneira. E ele podia voltar muito bem, ele poderia não ter voltado. Só que, pelo visto, ele vai. E eu tô ansioso, eu gostei muito dele, eu gostei da atuação, eu gostei da história. E eu acho que ele foi muito bem feito. E é isso. Meu primeiro é o Abutre. O que eu escolho agora é, eu gosto dele porque eu odeio o personagem. Assim, ele foi tão bom que às vezes eu olho pro ator e eu tenho um pouco de raiva, que é o Killgrave. Killgrave, sim. Eu acho que eu nunca sofri tanto numa série quanto eu sofri É na primeira um temporada. ótimo ator que soube fazer um cara Ele fez babaca. muito bem, assim. Eu amava o David Tennant em Doctor Who, achava ele fofo. Eu acho que destruiu muito pra muita gente. Pra muita gente, eu acho que muita gente não consegue mais olhar pro David Tennant e olhar ele como uma pessoa fofa. E ele é muito fofo. E eu falei, caralho, ele é muito bom ator, porque eu tenho um ódio dele muito grande hoje em dia. E é isso, o personagem é um dos personagens mais detestáveis que eu já vi em toda a minha vida. Ele é um nojo, ele é extremamente terrível. O terror psicológico que ele faz nas mulheres é absurdo. E você sente
tudo que elas estão sofrendo. Eu acho que teve uns episódios de Jessica Jones que eu desliguei e falei assim, não consigo ver mais. Ele é o antro do homem hétero. Sim. Tem um episódio que ele chega e fala, não, mas eu sofri com isso também. Como é que você acha que é você ter que cuidar de todas as palavras que você usa? Olha só a dor que eu sinto. E aí ela olha, tipo, filho da puta, todo mundo tem que fazer isso, se chama common sense. Sim, cara. Mas e é isso, eu acho que ele conseguiu transformar aquele personagem ali, que poderia só ser um vilãozão, né? Mas ele deu umas camadas de tipo, ele tenta se justificar, mas a justificativa dele é tão absurda, tipo, faz sentido. Um cara Sim. falaria isso. Um cara privilegiado que, tipo, tem um poder absurdo falaria isso. Sim. Um cara que consegue absolutamente tudo que ele quer falaria isso. Tudo. Sério, ele é um puta vilão e... Sim. Ele foi ele muito dava bem medo. escrito, ele dava medo. E ele não era assustador, ele não era grande, ele não era forte. Mas toda vez que ele aparecia, eu ficava nervosa. Não, porque é isso, ele é o cara abusador que o abuso é o poder dele. Sim. Ele é um super abusador, é isso? E é ele continua, muito e a energia dele era uma parada que quando ele chegava, todo mundo ficava tenso. E quem conseguiu fugir dele tinha medo pro resto da da sua vida. As pessoas ficavam traumatizadas. A descrição do trauma em Jessica Jones me fez entender muita coisa. E pra mim ele é a definição do homem hétero que faz gaslight e que destrói a mulher aos poucos a ponto dela acabar não se encontrando mais, sabe? E assim, foi muito duro porque eu amo a Jessica Jones. Eu acho a Jessica Jones um dos personagens mais fodas que tem, porque ela é uma mulher que tá cagando pra tudo. Ela só quer ganhar o dinheiro dela e beber a cerveja que ela quer beber no final do dia, que eu acho que é super justo. E aí vem o cara e destrói a vida dela. Destrói a ponto dela fazer a coisa que ela nunca quis fazer, que era machucar alguém, matar alguém. Sim. E essa é a única resposta pra ele. A única possibilidade de o mundo poder se livrar daquele cara é ele morrendo, porque ele não tem como... Ele teria que ser feito o que fizeram com ele quando ele ficou preso. Judicialmente falando, ele não pode ir pra cadeia, Não. porque... Ele vai falar pras pessoas, eu vou embora agora, você vai abrir pra mim. A pessoa vai abrir. É amedrontador. É amedrontador. Tipo, é exatamente isso. Jessica Jones exatamente foi isso. Foi o que é colocar abuso como um superpoder. Sim. Sabe? Que a pessoa vai passando... É uma leitura, obviamente, que acontece Sim. corriqueiramente. Só que cara, dá medo. Eu fico, tipo, com medo só de lembrar. Sim, e assim, eu não tô dizendo que eu concordo com matar os personagens, porque eu acho que, assim, o vilão, às vezes, ele pode ser muito interessante. Mas quando você vê o Killgrave morrendo, você pensa, ok, agora ele não machuca mais ninguém. Sim. E é terrível você pensar isso. Sim. Porque não é um pensamento ok, não é uma maneira ok de lidar com a sociedade. Você matar uma pessoa pra ela não machucar mais ninguém. Eu não concordo com pena de morte, eu não acho uma coisa ok. Mas ao mesmo tempo, eu tava vendo pelos olhos da Jéssica. A gente vê a série pelo todo o trauma da Jéssica. E a gente olha pra ele e fala, cara, você matar a pessoa que fez isso com você é coerente. Sim. E é muito pesado isso. Não, a primeira temporada é incrível. Sim, a segunda temporada boa. É boa, mas não chega nesse nível. Sim, tem enfim, A primeira temporada de Jessica Jones mexeu com muita gente. tem uma coisa especial ali que dá um medo. E o nome dele que é o Grave. Bem, o meu segundo, ele é em certos níveis muito parecido com o Killgrave, que é o Piscatella, de Orange is the Black. Sim. Que, cara, olha, o Piscatella, eu tô assistindo ainda essa temporada, essa última temporada que saiu, e ele ainda bate, tipo, ele ainda tem os ecos do que ele fez na outra temporada. E, cara, ele é um monstro, ele é bizarro, ele é um escroto, e eu acho muito interessante que ele é gay. Sim. E eu acho que isso dá uma camada pra ele do tipo, então, homem hétero, não é só homem hétero que é ruim, o homem gay também pode fazer muita merda, sabe? Se você tem muito privilégio. É uma questão muito importante, se você coloca alguém numa posição de poder, ela vai usar aquilo. Sim. É uma coisa muito complicada você colocar muito poder na mão de alguém. E isso é uma discussão que a gente vê em vários personagens, em várias histórias, mas Orange is the New Black é muito intenso porque é uma prisão. Sim. E uma prisão feminina. E assim, a parte da homossexualidade dele é um instrumento que faz um sentido pra situação ter uma outra perspectiva, porque tipo, tem umas horas assim que ele tá abusando das pessoas psicologicamente, fisicamente, e tem algumas detentas que tentam dar em cima dele pra conseguir sair da situação. É um mecanismo de segurança. E é muito triste que elas tenham que fazer isso. Sim, usar o corpo para poder sair dessa situação. E aí elas olham e o cara é enorme e falam, cara, isso ok. Você pode tentar o quanto você quiser, não vai dar certo. É tipo você chegar e colocar um outro escudo na única coisa que aquelas mulheres tinham pra talvez sair de certas situações. Então é muito bizarro isso. O Piscatella veio com aquela nova leva lá de veteranos e tal, de guardas.
E todos eram horríveis. Só que o Piscatella, ele dava muito medo pra mim porque ele era o são dali. Sim. Ele tinha total consciência do que ele tava fazendo. Porque tinha aquele doente lá que gostava de colocar as detentas pra brigarem. Eu não lembro, eu não gosto de lembrar daquele cara porque as cenas dele me deixaram muito Não, traumatizado. é bizarro. Só que... Ele é muito doido. Ele é doido. Ele é doido. Mas o Piscatella, ele sabia completamente o que ele fazia. Ele era completamente são. Ele sabia... tudo que ele fazia era planejado. Se tem um personagem em Orange is the New Black que eu falo é realmente odioso, é aquele cara. Assim, eu acho que Orange is the New Black fez um trabalho muito bom de conscientização que homens normalmente são muito ruins. Não queria dizer não. As mulheres também, porque obviamente Orange is the New Black mostra que as mulheres são péssimas. Todo mundo é ruim. Todo mundo é ruim. Os homens cisgêneros conseguem ganhar assim, uma corrida de diferença. Porque tinha umas coisas, né? Que eu ficava, Jesus Cristo, você começa com um cara que abusa das mulheres, dois caras que abusam das mulheres. E aí quando você sai dos abusadores, você chega numa criança que assassina alguém. E aí depois você chega para uns veteranos que tem um surtado, um esquisito e um gay que é nojento e misógino. Então assim, não tinha salvação. Não, e é isso. Eu acho que Orange is the New Black passou da hora de terminar. Sim. Eu nem vou entrar muito nesses detalhes. E eu tava pensando sobre isso, que tipo, Orange is the New Black, ela mostra uns absurdos, só que todos os absurdos fazem sentido. Sim. Pra aquela narrativa inteira. É doloroso assistir aquilo. Só que você fala, cara, é isso. É isso, você Não fazer tá o quê? mentindo. Não, você vai numa penitenciária, muita Sim. coisa que você tá olhando ali que acha absurda é o mínimo que acontece no penitenciário. O Piscatella, ele levou pra um nível assim que até agora ninguém conseguiu bater. Eu não terminei essa temporada, não me tem spoiler. Também Só não vi que essa, eu não sei se eu vou ver essa nova, então. Tá bom, mas depois eu falo por quê. O Piscatella, ele foi pra um nível, pra um máximo que até agora ninguém conseguiu bater e continua batendo. Tipo, seja na gente que assistiu, seja nos personagens, é bizarro. É bizarro e o Piscatella é um monstro, Mas a Netflix, ela sabe fazer uns vilões bizarros, né? Netflix, ela gosta de mostrar o que tem de ruim na humanidade. Bom, a gente falou os nossos, então a gente quer saber de vocês. Comenta aqui pra gente quais os vilões que vocês gostam muito ou são aterrorizantes pra vocês. Os maiores vilões que você tem aí na cabeça. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau.